Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, hoje faremos uma aula bem objetiva. Tentarei explicar da melhor maneira possível um conteúdo que eu acredito que vocês já tenham conhecimento em relação ao mesmo, porém eu vou estar inserindo 3 temas a um único conceito, tá? De entendimento e compreensão, que é a gestão do conhecimento, do ponto de vista da importância do capital intelectual, né? Quando eu gerencio o conhecimento dentro das organizações e, consequentemente, resulta-nos em novos tipos de trabalho, tá? Então, eu vou dividir em 2 etapas para não ficar um conteúdo muito massivo para vocês. Então, na aula de hoje e na próxima aula, continuaremos abordando a gestão do conhecimento, capital intelectual, resultando em novos tipos de trabalho. Bom, para a compreensão, a gente precisa dar aquela introdução, né, para poder buscar na essência os resultados da gestão do conhecimento em si, né? O porquê hoje precisamos gerenciar o conhecimento, porque precisamos dar importância e ênfase dentro da organização como um todo, ou como um mercado de trabalho como um todo, do capital intelectual. Porque vivemos a globalização, é um fenômeno que vem acontecendo, ele é uma realidade e ele está em transitoriedade, né? Cada vez mais em transformação. Precisamos adequar a globalização de acordo com as reais necessidades das quais vivenciamos no dia a dia. O que é essa tal globalização? De uma forma muito simples. É a integração crescente de todos os mercados. Eu coloquei de uma forma muito técnica e gerencial para vocês compreenderem, tá? A globalização é a integração crescente. Por que crescente? Segue um ritmo, segue um fluxo, né? E esse fluxo somente tende a aumentar. Então, a globalização não terá um fim. Pelo contrário, esse processo é um processo contínuo de cada vez melhoria e, consequentemente, crescente, como diz aqui. Então, é essa integração crescente de todos os mercados. Quando eu falo mercados, eu penso no mercado financeiro, no mercado de produtos, no mercado de serviços, no mercado de mão de obra, né, e no mercado de conhecimento, bem como dos meios também de comunicação. Então, é essa integração crescente dos meios de comunicação. Todas as ferramentas que nos levam a melhorar e disseminar a comunicação. Então, é tudo aquilo que é meio, faz parte desse processo de comunicação e de transportes de todos os países do planeta. Então, a gente está falando de um âmbito global. Então, a globalização, ela tende a exigir maior preparo cultural e profissional de todos os que participam do mercado de trabalho. Então, dos stakeholders, de todas as partes envolvidas. Então, ela vem justamente para exigir esse maior preparo do ponto de vista cultural e profissional. Então, uma cultura, uma sociedade em si, precisará se adequar à globalização como integração crescente, né? Para eu conseguir me manter, para eu conseguir me relacionar, né? Uma outra definição é um processo em que a vida social nas sociedades, ela sofre, né, de um ponto positivo e às vezes negativo de forma direta ou indireta, influências cada vez maiores de todos os outros países. Então, a gente tem essa disseminação, incluindo aspectos políticos, a gente dissemina, a gente integra, né, as sociedades do ponto de vista econômico, cultural, artístico, moda e meios de comunicação. Então, a gente vê ali com o desenho, há um encaixe. Eu preciso encaixar, eu preciso que todos estejam envolvidos nesse processo de globalização, em que a vida social sofre essas influências cada vez mais grandiosas e presentes neste dia a dia. Bom, mas o que é essa globalização empresarial? Eu coloquei aqui em tópicos para a gente poder matar
explicar logo essa definição de globalização empresarial. Ela engloba o quê? A globalização da demanda, da oferta, da competição e da estratégia. Ou seja, qual é a minha demanda? Eu preciso conhecê-la. Qual o principal aspecto que faz com que a mesma seja minha persona? O que eu estou ofertando para essa demanda? De que maneira eu estou ofertando isso? Eu estou ofertando de forma efetiva? Eu estou atendendo a minha demanda de forma assertiva? E essa globalização da competição, cada vez mais empresas com novas ideias, elas são entrantes a esse mercado, tornando a globalização mais competitiva, né? E a competição é saudável porque abre mercados, né? Quebra barreiras comerciais, nos dá aspectos de comercialização justas, de comércios justos e, consequentemente, a minha globalização empresarial parte do pressuposto da globalização da estratégia. Quais estratégias eu estou utilizando para lidar com todas essas outras globalizações para me tornar uma globalização empresarial assertiva, né? Efetiva, atendendo a real necessidade do meu consumidor, não medindo esforços, direcionando esforços, é óbvio, não desperdiçando recursos. Então, tudo isso está englobado a partir do momento que eu utilizo de estratégias dos quais me inserem conhecimento em todas essas vertentes, em todas essas facetas. Daí a importância da gestão do conhecimento propriamente dito. E quais as vantagens da globalização? Eu trouxe de forma muito simples para a gente fazer esse apanhado, para a gente poder relembrar, é justamente esse livre comércio de mercadoria, um livre fluxo de recursos financeiros. Eu consigo comprar, eu consigo vender de uma forma muito mais flexível, muito mais ágil. Eu saio daquilo que é tradicional, aquilo que é demorado, para algo mais ágil, para um real ágil, o qual estamos vivendo, aumentando o fluxo de informação, porque eu consigo encaixar todas as peças nesse mercado globalizado. Automaticamente eu torno livre, né, esse comércio de mercadorias, esse comércio de informações, que faz com que eu parto para a ideia, né, de ganha-ganha. Todos ganham do ponto de vista de um processo da vantagem de globalização, e não só um ganha e o outro perde. Bom, quais são os riscos? É óbvio, a gente tem a parte negativa ali, mas essas partes negativas muitas vezes vêm com alguns requisitos compulsórios, né? Obrigatórios, as questões de segurança, as questões de qualidade, as questões de políticas, de lei. Então, eu consigo, né? Um desses riscos é justamente esse livre fluxo de recursos financeiros. Eu preciso ter um controle maior em relação a isso. Daí a importância das questões econômicas e políticas dos países estarem alinhados ao que se espera desse mercado consumidor e do mercado produtor. E a diminuição da soberania dos países. Por quê? Porque automaticamente eu posso encontrar um produto muito mais em conta quando a estratégia é preço, no caso, fora do país, não comprando do país o qual eu estou vivendo, né, o qual eu habito. Mas isso é tudo uma questão de equilíbrio, é uma questão de utilizar as estratégias da melhor maneira possível, é gerenciar o conhecimento de forma mais assertiva, é eu entender que informação é uma coisa e conhecimento é outra, tá? Informação é algo muito superficial, é aquilo que eu consigo e tenho momentaneamente. Conhecimento é aquilo que eu vou mais fundo. Eu busco em suas raízes a essência, o conceito, né? As teorias propriamente dita. Bom, eu trouxe algumas inovações que contribuíram para que a chamada globalização acontecesse. E as datas aqui, né? O qual
estamos vivenciando hoje e está cada vez mais assertiva e acelerada essa transformação de inovação que contribui para a aceleração da globalização, né? As ferrovias, rodovias pavimentadas, tudo aquilo que fez com que melhoremos, né? E fará também com que a gente melhore o andamento do processo de vivência de uma sociedade em si, né? Avião, rádio, televisão, computadores, só para conhecimento de vocês mesmos, só por curiosidade, porque faz parte. Inovações, invenções, né? As crises, elas vêm justamente para criarmos invenções que sanem problemas e surtem, consequentemente, resultados plausíveis e assertivos ali. Aqui mais inovações também, né? Transmissões de dados. A gente tem que entender que isso veio para acelerar a rede de computadores, o DVD, né? Quem não teve um DVD ali? Hoje a gente tem essa televisão digital, o videofone comercial e, consequentemente, isso vem sendo modificado. Então, eu preciso estar atento de que nada é para sempre. Algo veio e pode ser melhorado, né? O videocassete veio com o intuito de que, consequentemente, ele não será substituído, mas ele será melhorado e se tornará obsoleto em algum momento do processo de inovação e globalização. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, os tipos de aliança. A gente tem que entender que nas estratégias de globalização, a partir do momento que eu coloco o gerenciamento do conhecimento da minha demanda, do como eu vou ofertar a minha demanda, do como eu vou interagir com os meus concorrentes, eu preciso mensurar e direcionar as minhas estratégias. Eu preciso entender que existem tipos de alianças. E essas alianças são estratégias extremamente importantes para a permanência, né, e para o sobressalto de algumas organizações dentro desse mercado globalizado. Por exemplo, existem alianças entre empresas e seus fornecedores ou distribuidores, né? A partir do momento que eles se tornam exclusivos, eles acabam conquistando um mercado nicho, né? Um mercado-alvo ali direcionado. Existem alianças entre competidores do mesmo país ou de outros países. Essas alianças, elas acontecerão devido às questões de concorrência. E alianças entre empresas com negócios pouco relacionados e operando, às vezes em países diferentes também. E hoje as alianças, elas ocorrem de uma forma muito efetiva e assertiva no que diz respeito à distribuição, transporte, logística, né? A aliança é uma estratégia principalmente para este mercado que é deficitário no nosso país, mas que tem grande potencial de crescimento e investimento. Então vamos lá. O capital intelectual, onde entra esse material? Onde entra esse recurso? Para que ele é necessário? Eu coloquei de uma forma muito simples. O material intelectual que foi formalizado, capturado e alavancado a fim de produzir um ativo de maior valor. É aquilo que somos, ou aquilo que a empresa tem de conhecimento que só ela possui de diferenciação em relação aos demais comércios, aos demais mercados. Então, a partir do momento que esse capital intelectual ele se materializa, ele se torna ativo para a empresa, ninguém segura essa organização. Porque essa organização, ela tem pessoas, tem ferramentas, né, que traz o conhecimento como uma estratégia de diferenciação e acaba se sobressaindo das demais organizações, né? Acaba se sobressaindo nesse mercado globalizado. Então, material intelectual que foi formalizado.
ele é capturado, ele é alavancado, justamente a fim de produzir um ativo de maior valor. Eu agrego valor à minha organização, eu agrego valor ao meu produto, seja ele um bem ou serviço. É uma estratégia globalizada, tá? Utilizar justamente o conhecimento como um diferencial. Eu consigo transformar o que é de intelecto, os recursos que eu tenho de conhecimento dentro da minha organização, como um capital, como um ativo. Ele faz parte da essência da minha organização. Conhecimento é uma mistura fluida de experiências estruturadas. Então, tudo aquilo que eu tenho de conhecimento explícito, conhecimento tácito, que eu agrego e estruturo, crio valores, informações contextuais, discernimento técnico, que proporcionam uma estrutura para avaliar e incorporar novas experiências e informações. E a partir dessas informações, eu vou decodificando e transformando e agregando conhecimento à minha empresa, ao meu profissional. Ele se origina e é aplicado nas mentes das pessoas que possuem esse conhecimento. Então, é de suma importância hoje o capital humano dentro da organização. O capital humano é um diferencial dentro da organização a partir do momento que eu consigo gerenciar este conhecimento. Eu torno a habilidade de cocriação, né, como um diferencial competitivo. É buscar soluções de forma ativa, empática, criando possíveis soluções, diferentes soluções. Nas organizações, torna-se muitas vezes embutido não só em documentos ou em depositários, mas também nas rotinas. Tudo que é conhecimento, processos, normas e práticas organizacionais. Então, o conhecimento, ele desenvolve-se através da experiência, que inclui o que absorvemos através dos cursos, livros e orientadores, bem como através principalmente do aprendizado informal, aquele dia a dia ali, que é o conhecimento, a gente consegue entender isso em essência, né? Que é o conhecimento explícito e o tácito, vivenciando este momento em conjunto, em fusão, justamente para criar uma estratégia de globalização. Bom, e gestão do conhecimento? Como eu vou gerir esse conhecimento? Eu tenho que entender de forma simples que é o conjunto de esforços orientados e sistematizados, né? Ele tem um caminho a ser percorrido, ele já está esquematizado, visando a criar um novo conhecimento, sempre buscando a melhoria contínua, a fim de difundi-lo, disseminá-lo, compartilhá-lo na organização. Hoje, um conhecimento efetivo é gerenciado a partir do momento que eu compartilho. Esse conhecimento isolado, ele não torna ativo dentro da organização, tá? Então, na organização como um todo, ou seja, uma visão sistêmica para os que dele precisam para o seu trabalho e incorporá-lo principalmente ao produto, serviços, sistemas, bem como também para protegê-lo contra o uso indevido. Então, eu tenho que direcionar esse meu produto para melhor utilização da minha persona, né? Para atender as reais necessidades de todas as partes envolvidas neste processo de gerenciamento desse conhecimento. Então, é um conjunto de esforços, tudo que se torna boas práticas para melhorar, né, o que eu tenho do andamento da minha atividade, do meu trabalho, do meu produto, dentro da minha organização. Isso é gerenciar o conhecimento dentro dela. Bom, os fatos que ampliaram a importância da gestão do conhecimento. A gente tem que entender que a administração do conhecimento, ele tomou um ímpeto nos últimos anos, em função de diversos fatores. Um deles é o aumento da importância do conhecimento como uma vantagem competitiva das organizações. Porque no mundo
né, quase sem fronteiras, propriamente dito. A gente consegue comprar pela internet, às vezes paga uma taxinha ou outra, que é a única barreira comercial que existe para eu ter acesso a esses tipos de produto, em que recursos naturais e mão de obras não qualificados, elas estão cada vez mais disponíveis. A gente tem que ter o conhecimento, e ele passou a fazer a diferença para os países e principalmente para as organizações. E a preocupação com estruturas organizacionais simples é o que levou à aplicação do dowsing, né, em muitas organizações. O que é isso? Várias organizações tiveram que readmitir empregados que haviam sido dispensados em virtude do conhecimento que possuíam. Então, a aplicação desse dowsing é justamente eu disseminar esse conhecimento, disseminar os meus processos que atendem à melhoria contínua. Então, eu não posso guardar conhecimento, eu tenho que compartilhar. Outro fator também, né, que a administração do conhecimento tomou ímpeto, fez com que essa função acontecesse, foi a facilidade de ordenar, armazenar, recuperar, disseminar informações proporcionadas, né, pelas redes de computadores e pelos softwares de gerenciamento dessas redes. Isso facilitou o andamento do processo. Tudo que vem para facilitar o processo de gestão do conhecimento. E os conhecimentos a serem administrados, então eu consigo hoje gerenciar isso. O primeiro ponto para implantar uma gestão do conhecimento é justamente definir os critérios para escolher que tipo de conhecimento a empresa planeja obter e qual a forma de consegui-lo e, consequentemente, distribuí-lo, compartilhá-lo, né? Então, esses tipos de recursos humanos, eu vou estar falando na aula que vem, para não ficar algo muito massivo. Eu trouxe aqui para vocês, é uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, uma entrevista bem informal, na qual ele deixa muito claro essa questão, esse conceito, e consolida justamente a introdução da aula de hoje e a decorrência da mesma, né? A consequência das outras explanações que virão à tona. Então, vamos prestar atenção na fala do Mário Sérgio Cortella de uma forma muito informal nessa entrevista. Bom, gente, para concluir a cobertura do CPTT 2015, eu estou com o professor Mário Sérgio Cortella, que vai fazer a palestra da página de encerramento, falando um pouco sobre gestão do conhecimento. Professor Cortella, boa tarde. Olá. Gestão do conhecimento no mundo corporativo hoje seria quase uma coisa shakespeariana, seria fazer ou não fazer? É quase um pouco Shakespeare no ou nada ou afunda. Aquele que está lá, numa das peças de Shakespeare, isto é, ou se organiza o conhecimento e a sua distribuição, e a sua repartição, e o seu aumento, e a sua renovação, de uma maneira que seja mais estruturada, deliberada, aquilo que se chama, de fato, de educação corporativa planejada, ou se perde fôlego, se perde potência, se perde presença. Nesse sentido, a gestão do conhecimento ela não é apenas um termo teórico, ou ela se encarna na vida da organização, da empresa, ou ela perde tudo. E na sua opinião, embora algumas empresas ainda estejam engatinhando, né, essa é uma questão, a questão do conhecimento, ela deve ficar sob o guarda-chuva de recursos humanos? No ponto de partida, sim, mas ela não pode ser colocada apenas ali. Afinal de contas, a tarefa educativa, a tarefa pedagógica, ela é de qualquer pessoa na estrutura e na gestão. É necessário que a empresa tenha uma ambiência de formação coletiva e reciprocidade, né, em relação à partilha do conhecimento. E a área de recursos humanos, ela é quem organiza, mas ela não é a proprietária daquela questão. Ao contrário, ela tem quase uma tarefa de curadoria, onde ela passa adiante, amplia, dimensiona, faz parceria, mas ela não pode se apropriar e reter, porque isso tiraria fôlego, né, da estrutura. E justamente falando em curadoria, né, nós até falamos isso na entrevista da revista D&D, e o senhor, juntamente com o jornalista Gilberto Pimentel, começam a levar esse conceito também para a educação formal, né?
Você pode falar um pouco a respeito dessa coisa de curadoria de conteúdo para a educação formal, que é esse conceito que vocês estão levando hoje, através do livro? Quando nós lançamos o livro, a Era da Curadoria, o que importa, saber o que importa, que é um livro da editora Papiros, a intenção é mostrar o quanto que não dá mais para trabalhar com formação de pessoas apenas como uma relação de ensino-aprendizagem. A tarefa do formador, seja ele um professor, alguém na área organizacional, é de, acima de tudo, ser um curador. O que faz um curador, por exemplo, de uma exposição, de um museu, é alguém que cuida. É alguém que cuida, mas não no sentido de zeladoria, que ele segura e não deixa entrar. Cuida no sentido de guardar, ampliar, dimensionar, repartir, colocar à disposição, selecionar de novo, fazer crítica daquilo, trazer outros que possam dar uma dimensão ampliada. Por isso, um curador, ele encarna o sentido original da palavra cura, ou cura em latim, que é cuidar. Cuidar. Por isso, um procurador. O que é um procurador? É alguém que age em nome ou do Estado, ou da sociedade, ou de uma pessoa. Por isso, a palavra curiosidade. É alguém curioso, alguém que cuida de alguma coisa e vai atrás. Nessa seara, é necessário que a gente entenda assim, que aquele que forma a pessoa de qualquer área tem que ser, acima de tudo, não apenas um ensinador, mas um curador. Daí também, para a gente poder fechar, professor, o fato do curador de conteúdo ser também o gestor de conhecimento. Ele precisa ser aquele que dá, assim, a organização deliberada, estruturada dessa gestão. Claro, ninguém é só gestor, ninguém é só gestado, mas aquele que tem a tarefa de ser gestor, que tem a responsabilidade de fazê-lo, é ele sim o curador. E o curador, insisto, não como alguém que guarda e tranca, mas alguém que abre, protege, amplia, dissemina, reparte, faz com que fique dentro da comunidade. Obrigado, professor Portela, pela entrevista. Claro. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui a transmissão da cobertura do CPTT 2015. Obrigado pela audiência de vocês e conto com a audiência de vocês para o CPTT 2016. Bom, o que a gente percebeu com essa fala e com um pouquinho da aula até agora, né? Sobre gestão do conhecimento, sobre o capital intelectual e, consequentemente, resultará em novas fontes de trabalho. Que nunca vivemos tão assiduamente o conceito de falhou, né, deixado por nós lá na administração clássica, que são as 5 funções do administrador. Nunca vivenciamos tão assiduamente, tão com afinco isso, a prática, as questões de habilidade, de planejar, de organizar, né, de controlar, de implementar, de dirigir, né? As empresas hoje precisam colocar em prática essas habilidades deixadas lá na administração clássica, né? E colocá-las em prática de forma assertiva, né? E temos toda a teoria, só precisamos aplicá-la, justamente para facilitar e agregar valores ao que diz respeito ao gerenciamento do conhecimento. Então, vamos partir do pressuposto de que precisamos de uma mudança de cultura, né? Uma mudança cultural para inúmeras organizações. As organizações, elas são divididas sim em seus níveis, mas esses níveis, eles têm que entender e modificar a visão de que tudo é linear, de que tudo é, vamos dizer assim, detentor. Eu sou o detentor desse conhecimento e só eu tenho esse conhecimento aqui dentro. Para agilizá-la, né, para torná-la muito mais prática, eu preciso disseminar, eu preciso compartilhar esse conhecimento, consequentemente trazendo resultados muito mais assertivos, muito mais efetivos, atendendo às reais necessidades e tornando todo o processo eficiente e eficaz, que é o que se espera das organizações hoje. Então, esse conceito de deter a informação, de deter o conhecimento, já não funciona hoje dentro das organizações. Para eu transformar o conhecimento em capital intelectual, né, em tornar o que eu tenho de intelecto, de diferencial dentro da minha organização, como um ativo para a minha organização, eu precisarei disseminá-lo, eu precisarei compartilhá-lo
com a minha estrutura organizacional. Só assim eu conseguirei me manter, né, nas estratégias globalizadas que se necessita para este mercado. Tudo bem? Então, para a próxima aula, a gente continua falando um pouquinho dos tipos de recursos humanos. Muito obrigada!